Oswaldo, procuravam o Tito e ficaram insistentemente atrás dele. Após poucos dias da morte do Tito, infelizmente eu estava tão abalada que não guardei o nome, mas um franciscano me procurou sentou no banco de pedra e disse: seu irmão realmente está sendo seguido. Eu estava com ele numa rua de Paris e do outro lado da calçada dois homens com uma máquina fotográfica fotografaram do outro lado da calçada meu irmão. Quer dizer, na verdade ele tinha alucinação das torturas porque ele realmente teve as crises de depressão e tudo mais. Mas, na verdade, por que a insistência desse jornalista em procurá-lo constantemente, se ele, como exilado, ele não queria dar informações, nem queria ser entrevistado. Então, aquilo foi, junto com a homenagem que foi feita ao delegado Fleury na França, completou a desarticulação, fora o exílio, fora a dor, a saudade, o abandono. O martírio dele teve continuidade até o seu último momento. Eu vi um morto vivo. Cheguei em casa, encontrei a família toda sonhando notícias dele. Olhei para o meu pai, todos de flores na mão para me ver no aeroporto. E à noite eu reuni toda a família e disse: a qualquer momento nós teremos uma notícia ruim do Tito. É preciso que a gente se prepare. Meu irmão morreu antes de se matar. Ele estava morto. Que nos deu força. Ao meu pai não, porque ele já velho, começou a ter as sequelas, teve uma isquemia. Foi em agosto, em setembro, meu pai teve uma isquemia, e dessa isquemia ele começou a sofrer de Parkinson e nunca mais recuperou-se. E começamos a luta da anistia. Foi onde eu recebi. E a igreja, através da irmã Margarida, recebi o acalento de não ter um irmão, de saber que dentro de mim, da nossa formação religiosa, eu não tinha um irmão sensível. Foi a marca maior que a ditadura deixou. O irmão não era sensível. Hoje, eu nunca entendi. Porque até onde o meu irmão foi capaz de ir, eu não fui. Uma criança que recebeu de mim, da minha mãe, dos meus irmãos, orientações, e eu tão covarde, não fui capaz de sequer entender as lutas dele como estudante, querendo retê-lo em casa, coisa de irmã e de mãe, muitas vezes. Minha mãe já tinha morrido antes. Mas, na verdade, não foi em vão, mas na verdade, não mudou muita coisa. A luta deles, todos aqueles que morreram, os que tombaram, se nós não tivéssemos tanta fé, a gente desistiria, tá? Mas eles nos dão força, porque nos decepcionaram tanto, mas a gente sabe que a história é assim. Hoje estamos aqui, nós somos o resto, né? Há de ter muitos restos aí, para dar continuidade àquela grande massa que lutou pela libertação do povo brasileiro, que não foi libertação ainda. Mas nós estamos ainda aqui vivos.
falar, denunciar. Mas, além disso, agir. Qualquer um age da sua forma, né? Eu não sei agir do jeito que ele agiu, age do meu jeito. Eu tento. E é isso que eu tinha que dizer. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas